A salvação, ela acontece quando ouvimos e somos alcançados pela loucura da pregação. Ou seja, alguém falando sobre o Evangelho alcança o coração de alguém que está disponível, e quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca, existe salvação. Em Gênesis vemos tudo o que acontece acontecendo, e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra, e existe algo que Deus ele guarda, ele zela, ele respeita, que é a sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz: por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus não só é a palavra, ele não só se relaciona através da palavra, ele não só envia o seu Filho como a palavra encarnada, como ele estabelece tudo o que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É que a fé é o nosso estilo de vida. A fé é o estilo de vida da igreja de Jesus. A fé não é um item acessório. A fé não é algo que a gente visita. A fé não é algo que a gente carrega apenas. A fé é o nosso estilo de vida. Alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, sabe o que é interessante? A gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele, a gente apequena ele para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento, uma vida que está sempre em busca de um socorro, quando na verdade no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades. O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus, e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus, e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova realidade. Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram. Não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência, os meus ouvidos naturais nunca ouviram. Não fazia parte do meu coração, aquilo nunca havia acessado Ele. Mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez, dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho. Isso é o Evangelho na prática.